Vasatossaurus Rex vs King Kong, uma das lutas mais épicas dos filmes de monstros gigantes. Na verdade, isso daqui é um show de humilhação com o dinossauro, que é a evolução do Tiranossauro Rex, mas esse confronto aconteceu muito antes. Esse cara é um filme de 2005, uma vez que existiram vários Kongs e vários Vasatossauros. Os Kongs se chamam Megaprimatos Kong, que são descendentes dos Gigantopithecus, que iniciaram uma briga feia com esses dinossauros. E qual o motivo dessa briga? É muito mais complexo do que você imagina. Não é apenas uma luta pelo território, mas uma guerra sem fim. Se inscreva no canal, compartilhe e vamos para o vídeo. Número 1. Arena. Os Vasatossauros Rex viviam nas terras baixas enquanto os Kongs viviam nas terras altas, sem muitos problemas. Estamos falando da Ilha da Caveira do filme de 2005, não do Monsterverse. E continuando, essa ilha tinha vários animais, vários alimentos para todos. Enquanto os Kongs viviam nas terras altas, os Vasatossauros caçavam lá nas terras baixas. Só que o problema é que a ilha estava afundando devido a estar em cima de uma enorme pedra com atividade sísmica. Ou seja, todo animal que passava por essa Ilha da Caveira morria por causa dos terremotos da ilha estar afundando. Mas isso não impediu que alguns animais se destacassem no topo da cadeia alimentar. E dois deles foram os Vasatossauros e o King Kong, ou no caso, Kongs. Essas duas espécies, como eu já disse, viviam nas terras altas, enquanto os Verrexes viviam nas terras baixas. O que causou esse conflito? Mano, é bem simples e óbvio. Os Verrexes estavam ficando sem habitat, assim como os Kongs. E, cada vez mais, os Vasatossauros precisavam caçar alimento. E cada vez mais ele ia afundando cada vez mais. O que os Vasatossauros comiam? Os Fericultus, os Lithocristans e também os Brontossauros. Sim, aquele dinossauro de pescoço longo. King Kong, do Peter Jackson, de 2005. Muito pessoal acha que é um tiranossauro, mas na verdade é o dinossauro inventado Vasatossaurus Rex. Ele foi uma espécie extremamente grande de dinossauro que foi encontrada na Ilha da Caveira. O animal é descrito no livro O Mundo de Kong, uma história natural da Ilha da Caveira, de 2005. Um descendente evoluído do antigo Tiranossauro Rex que viveu após o período Cretáceo. Essa espécie foi o maior predador terrestre encontrado na Ilha da Caveira. Ele pode alcançar entre 12 a 15 metros de comprimento e mais de 6 metros de altura. O peso do Vasatossaurus Rex supera seu antecessor, o Tiranossauro Rex. Então estima-se que ele possa ter mais ou menos entre 6 a 10 toneladas. Ele tem um crânio mais grosso, protegido por uma dura camada óssea. E ele também possui um corpo com escamas super blindadas para suportar ferimentos graves. E o V-Rex tem 3 dedos em cada pata, enquanto um T-Rex e seus parentes mais próximos tinham apenas 2. E isso era fundamental para ele ter mais equilíbrio e suportar seu peso imenso, e mesmo assim ser tão veloz. Pois apesar do seu tamanho, eles podiam correr em velocidades surpreendentes e ainda assim eram muito poderosos e inteligentes. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Meus amigos, esse era um dinossauro casca grossa. Ora, em relação à briga dos 3 Vasatossauros com o King Kong, se o Vasatossauros tivesse a mesma força de mordida que o Tiranossauro Rex tinha no passado, provavelmente o King Kong não teria chances. Isso porque a força de mordida do Tiranossauro era tão grande que ele poderia triturar ossos e até mesmo cortar um carro ao meio com uma única mordida. Então, cada vez que um Vasatossaurus mordesse o Kong, o símil ia perder uma parte do corpo. Ia ficar sem os braços e sem as pernas. e podem ter ajudado a contribuir para a extinção das espécies de Kong.
No filme eles tinham cerca de 16 metros de comprimento. No livro, O Mundo de Kong implica que o Vastatosaurus Rex é o que um Tyrannosaurus Rex teria, se tornando-se a espécie evoluísse por mais 65 milhões de anos na Ilha da Caveira. Por mais que pareça impressionante, Vastatosaurus Rex podia até pular sobre as suas presas. Isso é mostrado quando o T-Rex pula nas costas do Kong. Antes eles viviam nas terras baixas da Ilha da Caveira, mas conforme a ilha foi afundando e os megaprimatos Kong viviam nas terras altas, ou seja, a espécie de King Kong, eles foram forçados a brigar entre si. Como se não fosse suficiente, eles foram obrigados a matar as crias umas das outras e acabaram extinguindo a raça de Kong. E só sobrando um, King Kong, o último de sua espécie, que teve que evoluir e se adaptar. Mas não importa o que de fato teria acontecido, a Ilha da Caveira estaria condenada a afundar por causa de uma rocha sísmica. E a Ilha da Caveira afundou em um filho do Kong. Ou seja, tanto na cidade quanto na Ilha da Caveira o Kong ia morrer, seja de velhice por alguma doença ou pior, devorado por algum predador. Se pararmos para analisar, quem acabou vencendo essa guerra foram os Vastatosaurus Rex, já que eles conseguiram matar a raça do Kong. E provavelmente isso daqui teria acontecido. O Vastatosaurus Rex tem a mordida superior ao do Tiranossauro Rex, que tinha 5 toneladas. Imagina a mordida do T-Rex. Na vida real teria destruído o Kong. Aliás, que foram 3 contra 1. Quando os T-Rexes atingiam certa idade, eles se encontravam com outros grupos para se manterem seguros de ameaças. Mas quando vinham megaprimatos Kong, eles matavam as crias dos dinossauros. E vendo que os Vastatossauros representavam uma ameaça, eles os matavam e os T-Rexes acabaram criando gosto por carne de megaprimatos Kong e acabaram matando as crias do Kong também. Mas como os Vastatossauros se reproduziam em níveis inacreditáveis, cada T-Rex que morria não causava danos à espécie. Ou seja, foi uma batalha difícil que o T-Rex teve que enfrentar. E os Kongs não estavam preparados para enfrentar as mudanças da Ilha da Caveira. Ou seja, a Ilha da Caveira não era só um lugar cheio de animais perigosos, mas também um lugar cheio de doenças. Cada vez que megaprimatos morreram, um golpe fatal para a espécie de Kong. E como se não fosse suficiente, os T-Rexes literalmente massacraram a espécie de Kong, só deixando um. É dito que os Vastatossauros viviam na Ilha da Caveira e mais tarde os Kongs chegaram por uma ponte de terra. Uma dessas duas teorias implicam que os confrontos primeiramente não eram tão brutais, mas depois que a ilha foi afundando, eles tiveram que se enfrentar uns com os outros, ou seja, os Kongs e os T-Rexes, até que só sobrou um Kong, King Kong, ou só Kong, porque King é apelido. Os nativos começaram a adorar a espécie de Kong como se fosse uma divindade, já que ele demonstrava ser mais inteligente que os T-Rexes. Mas nada disso adiantou. E a espécie de Kong foi extinta, mas antes dela ser extinta e antes dos T-Rexes, existia outra criatura chamada Gal. Gal era uma corredora da morte de sexo feminino, descendente de dromeossauros. Os nativos começaram a fazer sacrifícios a ela como se fosse uma divindade antes da espécie de Kong chegar à ilha. Como se não fosse suficiente, os corredores da morte encontraram os últimos Kongs restantes, um macho e uma fêmea.
Eles mataram os Kongs, deixando só um adolescente com vida. Foi um confronto sanguinário. Gal era de aspecto bizarro. Parecia uma mistura entre um Tiranossauro Rex com um Velociraptor. Não se parecia em nada com nenhum nem outro. E tinha uma cor vermelha, brilhante, olhos verdes e garras bem grandes, semelhantes a ganchos, uma enorme cauda e cheia de espinhos. Tinha espinhos nas bochechas. A agressividade de Gal foi suficiente para que os Death Runners a aceitassem como líder, se tornando a rainha deles. Mais tarde, depois de um tempo, Kong achou o corpo de seus pais falecidos e viu um comedor de carne e outro de sua tropa comendo os cadáveres de seus pais e assumindo que eles é que a haviam assassinado. Ele ficou furioso e atacou os dois, mas foi nocauteado e eles continuaram a devorar o cadáver de seus falecidos pais. Furioso, ele jurou vingança e começou a matar todo tipo de criatura, deixando sua ira o dominar, matando tudo que o via pela frente, até que chegou no covil de Gal e, após uma longa batalha, matou ela, a empalando com o crânio de um Triceratops. Kong era o rei, vingou a morte de seus pais. O mais bizarro é que em uma história alternativa, Gal tem duas cabeças. Sim, isso mesmo que você ouviu. Uma Death Runner, uma corredora da morte com duas cabeças, que funcionavam, eram 100% funcionais. Gal também tinha penas nessa versão. Ela atacou a vila dos nativos e os Kongs. Eles lutaram bravamente, até que um Kong separou as duas cabeças de Gal, a matando. Os Death Runners ficaram sem líder. Então os Corredores da Morte foram tentar servir aos Kongs e não conseguiram encontrar ninguém que queria ser o seu líder. Até que os Corredores da Morte encontraram um Ghost, um Kong cheio de cicatrizes, psicologicamente afetado, mas não adiantou de nada. O mesmo Kong que matou Gal mais tarde mataria o Ghost, acabando com o reinado dos Death Runners na ilha. E mais tarde, como todos nós sabemos, a expedição do Carl Denner chega na ilha. E aí acontecem os eventos de King Kong. E no final Kong morre. E a Era da Caveira afunda e nunca mais é vista. Espero que tenham gostado. Fato engraçado é que Gal foi substituída pelos Verrexes e mais tarde pelos Skullcrawlers. Poucos conhecem essa história, pois Gal não foi adaptada em nenhum filme. Até que foi adaptada para o jogo horroroso chamado Rise of Kong, o qual foi destruído pela crítica.